Olá pessoal, professor Nonato Santos, especialista em sistema de injeção diesel. Antes de mais nada, curta e compartilhe esse vídeo e nos assista até o final. O tema de hoje ele está relacionado ao injetor que todos conhecem como chicotinho. Ou seja, é o injetor da Denso piezoelétrico, o 30270, como eu já falei, mais conhecido como chicotinho. Esse injetor ele tem uma característica muito interessante. Ele é considerado um injetor que tem uma tecnologia de refinamento, de precisão inteligente. Por isso que ele tem a sigla IART. Ele é um injetor que ele não tem código imã como os demais, tá? Ele tem uma memória interna que permite a cada injetor fazer a correção através de informações que o módulo do veículo vai receber através da linha de comunicação, linha LIN, ok? Muito interessante. Os principais elementos que compõem esse injetor é o elemento peso, que é o atuador, pistão de diâmetro maior, pistão de diâmetro menor, que é o amplificador, porque o curso do elemento peso ele é pequeno, ele precisa que haja um atuador que faça com que seja multiplicado o curso, para que a válvula de 3 vias seja aberta para que haja injeção. A agulha do bico, conjunto de sensores de pressão e temperatura e a memória. Então esses basicamente são os componentes. Claro que na parte mecânica ele tem outros, tem disco intermediário, tem pino, tem a própria válvula de 3 vias. Ou seja, ele é um injetor bastante complexo no que diz respeito à sua mecânica, mas ao mesmo tempo de funcionamento simples. Ora, para que ocorra esta correção de tempo, volume de injeção, da performance do injetor, cada injetor, ele, através da linha LIN, se comunica com o módulo do veículo. Então, a linha de alimentação e comunicação é esta. O módulo do veículo, ele se comunica com a EDU, que é a unidade que vai amplificar o sinal para o injetor, ou para os injetores, ok? E que sinal é esse? Sinal de tensão, para que o elemento peso possa realizar o seu trabalho. Através da linha de comunicação LIN, que é a sigla interligação de rede local, ou seja, Local Interconnect Network, que quer dizer interligação de rede local. O que significa isso? Que as unidades presentes nessa rede encontram-se numa zona de transmissão e que variam essa velocidade de comunicação entre 1 kB até 20 kB por segundo. A cada 250 milissegundos, a ECU, ou seja, como vocês podem observar, a ECU recebe a informação, o feedback dos injetores, ou seja, a pressão de injeção individualmente em cada um, a temperatura do combustível diesel e a correção do débito e, consequentemente, de tempo e volume de injeção. Essas informações caminham através do protocolo. Observe que esta comunicação ela segue continuamente, o módulo, a ECU passa a receber continuamente, a cada 250 milissegundos, a informação de temperatura do combustível, a informação da pressão, do tempo de injeção. Todos esses detalhes serão corrigidos individualmente através do módulo, ok? Muito interessante, por isso, chamando a atenção, por isso que ele não precisa do código imã, porque ele já tem correção automaticamente
qualquer desvio hidráulico de tempo e volume de injeção, em função da temperatura, da densidade do diesel, em função da variação da pressão, em função da mudança de capacitância do elemento piezo. Agora, para que você possa entender melhor, na parte superior está integrado os conjunto de sensores e atuador, ou seja, toda a parte do atuador e dos sensores estão em comunicação com a parte superior. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo, um diagrama, ou seja, uma exposição do que seria as ligações e os componentes que nós temos em cada injetor. Por exemplo, nós temos aqui representado o atuador piezoelétrico. Vejam que o terminal 3 e 6, o conector que os senhores já conhecem, branco, vermelho ou rosa, o positivo e o negativo, chega à tensão de alimentação. Essa tensão varia de 180, 200, 240 volts, dependendo aí da correção que precisa ser feita. Ao mesmo tempo, nós temos aqui, o sensor de pressão individual de cada injetor. Temos o elemento piezo e o sensor de pressão. O sensor de pressão, ele tem um elemento piezo, ok? Porém, ele está num circuito eletrônico, numa placa eletrônica, uma placa amplificadora de sinal. Por quê? Porque quando o elemento piezo percebe a presença da pressão, ele é comprimido e ele gera pulsos em milivolts. Eu preciso de um circuito amplificador para transformar este sinal de pressão em volts, para que o módulo possa mensurar. Então, para cada valor de pressão do combustível na linha do reio, alimentando cada injetor, ou seja, na área de cada injetor, no corpo de cada injetor, na área onde o sensor está presente em cada injetor, nós temos aqui o sinal e será enviado para o módulo do veículo. Ora, se ele tem um circuito amplificador, ele precisa ser alimentado com um positivo e um negativo, para que haja uma diferença de potencial elétrico. A tensão de alimentação é 5 volts. Então, o terminal 2, que é o fiozinho marrom, o conector ou seja, o condutor marrom, ele é o positivo. O preto, ele é o negativo que alimenta o sensor de pressão. E o 4, que é o verde, é o sinal do sensor de pressão. Então, cada injetor tem o seu sensor de pressão que fica informando o módulo, ok? É muito importante isso. Mas agora um detalhe interessante. Veja, aqui nós temos o sensor de temperatura do combustível. Por quê? Se a temperatura do combustível muda, nós sabemos que nós estamos trabalhando com áreas de alta pressão. E nós sabemos que quanto maior a pressão, maior é a temperatura em que vai se encontrar o diesel. Isto muda a densidade do diesel, muda a sua capacidade volumétrica, ok? Altera a sua capacidade volumétrica à medida que a temperatura do combustível localizado nessa área aumenta. Automaticamente o módulo vai fazer a correção. Para isso, ele precisa saber qual é a temperatura do combustível. Então, nós temos um sensor de temperatura NTC. O que é um sensor de temperatura NTC? É de coeficiente térmico negativo. Significa dizer que quando a temperatura sobe, a resistência do sensor cai. E quando a temperatura baixa, a resistência
aumenta. Isto varia um sinal de tensão. Ou seja, e o sinal de tensão em volts, ele é analógico. Porém, eu preciso que uma memória, através do transdutor, faça com que este sinal de analógico se transforme em digital. E a memória vai armazenar os dados de tempo de injeção, de pressão em que se encontra a pressão de injeção, a pressão do reio individualmente em cada injetor. E nós temos aqui a saída da linha LIN, por onde vai a temperatura, vai informar o tempo de injeção, para que o módulo possa fazer a correção. Tudo isso é importante. É claro que são componentes elétricos e eletrônicos que precisam ser avaliados, porque sofre ação do combustível, sofre variação de temperatura, e são componentes que podem sofrer mudanças de comportamento, mudança de estado elétrico, né? Por isso que o fabricante, ele passa a determinar, através da pinagem, quais são os valores de resistência elétrica que você, quando vai fazer a avaliação desse injetor, você tem que se preocupar. Chegou o injetor na sua mão, então você vai medir os valores de resistência. Ora, nós temos aqui, por exemplo, o branco e o vermelho. Lembre-se que o branco, o vermelho e o rosa, ou rosa, é o elemento piezo. Voltando um pouquinho aqui, ó, significa dizer que a resistência elétrica do elemento piezo é de 850 a 1550 quilôohms. Isto você vai medir no pino 3 e 6. Já no marrom e verde, no pino 2 e 4, voltamos à imagem para nós vermos o que é esse valor de resistência. 2 e 4, ou seja, é o lado de alimentação do circuito do componente do sensor de pressão. Lembre-se que o elemento piezo precisa de um circuito amplificador, e aqui nós temos componentes eletrônicos que são alimentados com 5 volts. Então, isso é uma forma de nós avaliarmos como é que está a parte do lado de alimentação do circuito amplificador. E esse valor de resistência é de 2,07 a 2,60 quiloohms. Ok? Isto no pino 2 e 4. Vamos para o terceiro item, que é preto e marrom. O condutor preto e marrom, cujo valor de resistência é de 605 a 655 quiloohms, pino 1 e 2. Se nós voltarmos aqui, pino 1 e 2, nós estamos medindo as duas extremidades do circuito amplificador do sensor de pressão. Ou seja, o fabricante ele se preocupou em colocar valores de resistência para você avaliar como é que estão os componentes internos de um determinado circuito. Neste caso, o circuito amplificador do sensor de pressão. Preto e azul, de 850 a 1550 quilômetros. Pino 1 e 5. Voltando aqui, pino 1 e 5, nós temos aqui, olha, a linha de saída de comunicação, tanto do transdutor como do sensor de temperatura. Então nós estamos avaliando este circuito para ver se não tem uma avaria. Se este valor de 1 a 5, dos terminais 1 a 5 estão fora desses valores, significa dizer que eu tenho uma alteração nos componentes internos e, consequentemente, os sinais
principalmente da linha Lean, vai estar comprometido. Verde e azul, 850 a 1.550 kΩ, pino 4 e 5. Ora, pino 4 e 5, nós estamos avaliando parte da alimentação integrando o sensor de temperatura junto com toda a comunicação interna, memória, transdutor. Ou seja, estamos avaliando os componentes internos. Preto e verde, pino 1 e 4. Voltando aqui, 1 e 4, estou avaliando também a saída do sensor de pressão com o lado negativo, ou seja, diferença de potencial elétrico, porque aqui sai tensão positiva. Mas existe o número 7, que é interessante, que é a capacitância do elemento peso. Ora, nós já tivemos oportunidade de fazer um vídeo, e você pode recorrer a este vídeo, que tem como tema capacitância. A capacitância é a capacidade que o elemento peso tem de manter uma diferença de potencial elétrico entre as placas do cristal de quartzo. Ou seja, quanto maior é esta capacitância, maior é a capacidade que o elemento peso tem de armazenar esse diferencial de potencial elétrico, dessa tensão, e se expandir com uma velocidade compatível com a velocidade que eu necessito para que haja injeção. E também se expandir para ter o curso correto, para que a válvula também tenha o seu movimento correto, sua abertura correta. Isso vai implicar principalmente tempo e volume de injeção. Então, quando eu tenho um injetor que tem peso elétrico, que o valor de capacitância está abaixo daquilo que deveria ser, que o fabricante determina, eu tenho problema de tempo e volume de injeção. Ou seja, eu tenho uma injeção atrasada e, consequentemente, um volume de injeção também comprometido, menor. Por isso que a capacitância é muito importante. Bom, agora que nós já conhecemos quais são os valores de medição, de resistência, de capacitância de cada terminais e o que significa, o que representa a medição em cada componente, ok? Nós vamos fazer um próximo vídeo entrando em mais detalhes com relação a essas medições. Até mais!